Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É bom estar mais uma vez aqui com você. Poder falar de mais um assunto super interessante para você. Hoje, você vai entender tudo para não perder dinheiro pagando mais imposto com inventários e doações. Vamos falar de economia tributária com os impostos relacionados aos bens imóveis e à herança. Como você pode fazer as coisas de forma correta e pagar menos imposto possível. Você está pensando em me perguntar, mas isso não é fraude? Não é ilegal? Não, não é. E nem é um jeitinho que pode dar errado amanhã. No final deste vídeo, você vai saber explicar por que é legal e seguro. Tudo o que vamos falar aqui. Vamos falar de 3 impostos relacionados aos bens imóveis e à herança. São 3 impostos. O imposto de renda, que é federal, o ITCMD sobre o inventário e doações, que é estadual, e o ITBI sobre transferências de bens imóveis, que é municipal. Vou falar tudo de forma simples e clara e sem juridiquês. Vamos lá. Organizar seus bens de forma correta é diminuir os riscos e poupar mais. É preservar seu patrimônio. Isto é planejamento patrimonial. Eu não ensino e não faço nada que possa parecer fraude às receitas. Nada que seja ilegal. Na verdade, se você está fazendo tudo correto dentro da lei, simplesmente você está usando o sistema da melhor forma. Eu tive a oportunidade de aprender em diversos cursos, com destaque para a pós-graduação em auditoria, que fiz na UNB, como funciona o sistema tributário brasileiro, o que podemos fazer, o que não devemos fazer. As grandes empresas e os milionários já usam, há muitos anos, o sistema tributário a seu favor. Pagam grandes escritórios de advocacia, possuem grandes tributaristas para não pagarem mais do que devem pagar. Aqui, estou democratizando este conhecimento, trazendo para você estas informações, para que você possa conhecê-las e aproveitar da melhor forma. Vou pedir licença para usar 3 palavras técnicas do tributário, mas de forma simples e clara. Você não precisa decorar nem memorizar. O importante é você entender as diferenças delas, para não se confundir ao ouvi-las. Você precisa saber a diferença entre elusão, evasão e elisão fiscal. Fraude é praticar a evasão e a elusão fiscal. A ilusão fiscal é uma simulação. A evasão fiscal é a sonegação, uma ilicitude. Elusão, por exemplo, é vender um imóvel por um valor e declarar outro. Combinar com o comprador. Evasão é não declarar no imposto de renda os rendimentos com aluguéis. O que ensino e pratico não é nada disso. Ensino você a organizar a sua vida ou a sua produção de maneira a reduzir a incidência de tributos. Estruturar o negócio de forma eficiente para economizar com os tributos. O empresário usar o simples para pagar menos imposto. Ou escolher lucro real ou lucro presumido? É você declarar o imposto de renda no simplificado ou no completo? É usar a isenção do imposto de renda por motivo de saúde quando é previsto? É isto que eu vou ensinar. Bom, não vou mais usar os termos técnicos. Vícios da profissão. Agora, vamos ser práticos. Vou comentar um caso concreto do dia a dia real que vai te ajudar a entender tudo o que estamos falando. Quando você vende um imóvel por 1 milhão, que comprou por 300 mil, a Lei Tributária Nacional prevê que você terá que pagar 15% de imposto sobre a diferença destes valores de compra e da venda, que chamam de ganho de capital. O seu ganho será de 700 mil reais, 1 milhão menos 300 mil. O imposto sobre o ganho de capital será de 15% dos 700 mil. Então, terá que pagar 105 mil de ganho de capital. Ou seja, não terá 1 milhão para comprar outro imóvel. Você terá só 895 mil. Este é o chamado imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas a lei prevê também que se você comprar outro imóvel em até 6 meses, não precisará pagar este imposto.
Você me diz, bom, mas isso eu já sabia, não tem nada demais. Sim, você está certo, e isso é ótimo, você entendeu? Assim você já começa a perceber que isso é legal, não é fraude. É isso que vamos falar hoje sobre estes impostos. Vou te mostrar como você pode organizar o seu patrimônio com a aplicação de outras destas regras previstas em lei, que pouca gente sabe. Você vai saber como aproveitar. Então, você não acha que é fraude ou imoral você comprar outro imóvel em menos de 6 meses para não pagar o imposto. Você acha? Claro que não é fraude. E você não acha que é fraude. Fraude é você vender por um valor e declarar outro. É você vender e não declarar que vendeu. É você comprar outro imóvel 7 meses depois e declarar que comprou antes, dentro daqueles 6 meses. É isto que é fraude, não o que nós vamos tratar aqui. Vou contar rapidamente outro caso, para ficar bem claro o que estamos falando. Vou mostrar para você por que as leis tributárias prevêem isenções ou reduções de tributos. Já fazem alguns anos que tive um cliente que importava componentes de um equipamento dos Estados Unidos. Na verdade, o que acontecia é que uma empresa intermediária comprava o equipamento novo, desmontava e exportava para o Brasil, as partes separadas. Fazia isso porque era mais barato do que importar o equipamento montado. Do ponto de vista da legislação americana, não existia nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade. Da mesma forma, aqui no Brasil, também era correto, legal. Enfim, atendia bem aos interesses da nossa política. A nossa legislação tributária definia taxas altíssimas para importação de equipamentos prontos. Tudo para proteger o nosso mercado, ou seja, a política tributária era utilizada visando a geração de empregos no Brasil e o desenvolvimento da nossa tecnologia. Isto é ótimo. A empresa no Brasil precisou contratar mão de obra para a remontagem do equipamento e treinar a sua equipe. Cumpriu bem esse papel. Se não fosse possível aplicar esta estratégia, o brasileiro teria que pagar muito mais caro para ter acesso ao equipamento. Que, por exemplo, o equipamento poderia ser muito importante para a área da saúde, encarecendo o tratamento médico. Em um mundo globalizado, os países se preocupam em equilibrar o desenvolvimento produtivo interno e o desenvolvimento tecnológico global, de forma a garantir o acesso às tecnologias mais modernas e avançadas, sem prejudicar o desenvolvimento das suas indústrias. Com este exemplo, você entendeu o que é a economia tributária. Também pôde associar as guerras de tributos entre os estados, leis estaduais que prevêem tributos muito mais baixos ou mesmo a isenção para determinados setores ou produtos. Fazem isso para atrair indústrias e gerar emprego e melhorar a economia da região. Desta mesma forma, você pode aplicar estas previsões da legislação tributária ao seu planejamento patrimonial, à sua vida, sem riscos. Agora, você entendeu bem do que estamos falando sobre os impostos e já sabe que respeitamos as leis e as usamos de forma ética e moral. No entanto, existem várias maneiras, várias arquiteturas para a organização de um patrimônio com a redução da carga tributária. Vamos tratar dos 3 mais importantes impostos para a economia tributária em um planejamento patrimonial. O primeiro é o imposto de renda. Já falamos do imposto de renda sobre o ganho de capital. Este é um imposto de competência da Receita Federal. Como vimos, ele tributa o valor que você ganhou em uma operação imobiliária, compra e venda do seu imóvel. Como falamos antes, você comprou um imóvel por R$300 mil. Depois vendeu por R$1 milhão. Então o seu ganho de capital foi de R$700 mil. É sobre este valor que você deverá pagar o imposto de renda, que será de R$105 mil. Também falamos que a lei prevê proteção para você que está tentando melhorar a sua moradia, vendendo o imóvel para comprar outro melhor, sem ter que pagar este imposto. Mas existem regras para garantir à Receita Federal que é esta a sua real finalidade.
Uma dessas regras é o prazo máximo de 6 meses para comprar outro imóvel. Existe também a incidência do imposto de renda sobre a renda do aluguel. A pessoa física, conforme a renda, pagará 27,5%. Para um aluguel no valor de R$ 2.500 mensais, o imposto de renda será de R$ 8.250 anuais. Já a pessoa jurídica pagará, em média, 11,33%, menos da metade do valor. Ou seja, para a pessoa jurídica, será de R$ 3.399 por ano. Vamos passar para o segundo imposto, mas não se preocupe, voltaremos depois a falar do imposto de renda. O segundo imposto é o ITBI, de competência municipal e do Distrito Federal, que se aplica ao comprador de um imóvel quando da sua transferência. Assim, quando você vai no cartório transferir o imóvel para o seu nome, o imposto é cobrado. Aqui, começamos a falar de um assunto que virou moda, que é o uso da pessoa jurídica como planejamento patrimonial. Também conhecida como holding familiar. É uma boa solução, mas tem que ser usada conforme o seu caso, para não acabar perdendo dinheiro. Vamos ver no final os cuidados que você tem que ter para não perder dinheiro. Voltemos ao ITBI. A legislação tributária prevê isenção do ITBI se você transferir o imóvel para uma pessoa jurídica, integralizando o capital social. Por que transferir o imóvel para uma pessoa jurídica? Este é um dos principais objetivos do uso da holding familiar: pagar menos imposto de renda sobre o valor do aluguel, entre outras vantagens. É muito importante que o advogado e o contador estejam atentos às interpretações desta isenção do ITBI no seu município e nos tribunais do seu estado. Por isso, recomendamos que contratem especialistas em planejamento sucessório e em holding familiares. Estes têm a obrigação de acompanhar as mudanças. Na verdade, é fundamental. O terceiro e último imposto que vamos tratar é o ITCMD, ou ITCD, também conhecido como Imposto da Morte. Ele é de competência dos estados e do Distrito Federal. Este é bastante importante porque é aquele que frequentemente complica a vida dos seus filhos. Ele geralmente tem que ser pago à vista no término do inventário e antes dos seus filhos terem acesso ao dinheiro deixado por você. Ou seja, ele precisa já ter o dinheiro ou pegar um empréstimo, vender um bem, enfim, não é fácil para a maioria dos herdeiros. Vejamos como funciona. Antes, é importante alertar que cada estado tem liberdade para definir o percentual e a forma que você deve pagar. Por isso, falei que geralmente é pago à vista. No caso do ITCMD, do inventário, o ITCMD é calculado em relação ao valor total do patrimônio deixado pelo falecido. Assim, vejamos como funciona em alguns estados. Rio de Janeiro, para o exemplo que nós demos, tá? Rio de Janeiro, 6%, 60 mil reais. Distrito Federal, 4%, 40 mil reais. Em Goiás, 8%, 80 mil reais. Paraná, 4%, 40 mil reais. São Paulo, 4%, 40 mil reais. Este imposto pode ser ainda mais caro. No Distrito Federal, por exemplo, ele é escalonado, conforme o valor do patrimônio. Em Goiás também. Hoje, poderá chegar a 8%. A alíquota máxima permitida hoje no Brasil é de 8%. Este imposto pode ser reduzido com um bom planejamento patrimonial. É um dos mais importantes para a proteção do seu patrimônio e do seu filho. Ele incide sobre todo o patrimônio, não só os imóveis, mas no valor das joias, das contas bancárias, aplicações, poupanças, realmente todo o seu patrimônio. Também é aplicado na doação de bens móveis e imóveis. A tabela pode ser diferente, mas o princípio é o mesmo. Existe, em vários estados, uma diferença no caso da doação. O imposto da doação sobre imóveis é cobrado quando do registro da escritura pública de doação. Em alguns estados, quando existe o usufruto, caso em que você doa o imóvel ao seu filho e deixa reservado para você o uso e os frutos dele até a sua morte.
Frutos aqui seria o aluguel. Nesse caso, o imposto poderá ser dividido em até 3 vezes, ou seja, 1/3 quando do registro da doação, 1/3 quando do falecimento do primeiro usufrutuário. Usufrutuário é você, sua esposa, é a pessoa que tem o usufruto. E o último terço quando do falecimento do último usufrutuário, transferindo, neste momento, todos os poderes ao seu filho. Em outra aula, a doação e suas particularidades serão tratadas mais detalhadamente. Aqui, apresentamos o imposto no contexto de quais são os impostos mais importantes para um bom planejamento patrimonial. A economia se apresentará com a redução do valor dos impostos a serem pagos. Esta redução ocorre quando trabalhamos com todos estes impostos combinados, considerando as suas necessidades de sua família. Assim, aproveitamos as vantagens de cada um desses impostos. Vejamos um caso concreto, simples, de aplicação desta economia em um planejamento patrimonial. Vou pegar um exemplo usando uma pessoa jurídica. Neste exemplo, vamos mostrar a economia com o uso de uma pessoa jurídica. Vamos considerar um imóvel do valor de R$1 milhão adquirido por R$300 mil e com aluguel de R$2.500. Esses números nós já vimos. Ao transferir o imóvel para a pessoa jurídica, você pode economizar no ITBI, aproveitando a isenção deste imposto. Ao transferir o imóvel adequadamente, o imposto poderá ser totalmente eliminado. Assim, você pode economizar R$30 mil do ITBI. No imposto de renda, pela locação do imóvel, você deixa de pagar 27,5% e passa a pagar 11,33%. Economizará R$ 4.851. No imposto de renda sobre o ganho de capital, ao transferir para a pessoa física pelo mesmo valor de aquisição ou com os ajustes adequados de valor, não pagará imposto de renda sobre o ganho de capital. Tendo o imóvel sido adquirido por R$300 mil, economizará R$105 mil. No ITCMD, você não está doando o imóvel, então não paga o imposto sobre a doação. E no inventário, você não pagará o imposto sobre o valor do imóvel, e sim sobre o valor das cotas da pessoa jurídica. Economia de aproximadamente R$60 mil. Ou seja, você teria uma economia de R$195 mil, mais uma economia anual com imposto de renda sobre a locação de R$4.851. Considerando o mesmo valor de locação por 10 anos, você terá uma economia de R$48.510 com impostos de locação. Assim, você terá uma economia total de R$247.361. Se o planejamento for bem feito, digo bem feito, porque ele tem que ser adequado à sua realidade. No caso do seu falecimento, não haverá necessidade de transferir o imóvel para os herdeiros, pois a pessoa jurídica já terá as regras para divisão e uso dos imóveis pelos herdeiros. Detalhe: você, ao constituir a pessoa jurídica, pode definir proteções de patrimônio e de herdeiros, evitando que algum herdeiro fique no prejuízo, perca o seu patrimônio, passe necessidade. Outra grande vantagem é que você afasta a lei de família e passa a usar as leis empresariais. Bem, você pode estar fazendo várias perguntas, como por exemplo, mas eu não vou perder eventuais vantagens previstas na lei para o ganho de capital? Ou eu não poderia fazer o mesmo no inventário? Não. Você pode aproveitar as vantagens para o ganho de capital, atualizando o valor ao patamar da redução ou isenção a que tenha direito, como ocorre com os imóveis adquiridos até 1969, que são isentos. Quanto ao inventário, nele você terá a incidência do ganho de capital, de forma semelhante, mas quando o herdeiro alienar o imóvel, seja para pagar as contas ou porque não quer aquele imóvel, ele terá que pagar o ganho de capital. No inventário, o que mais aumenta o ITCMD é o valor do imóvel.
No caso da pessoa jurídica, você não pagará o ITCMD sobre o valor do imóvel, e sim sobre o valor das cotas da pessoa jurídica, que normalmente é pequeno, praticamente não existe. Os benefícios são evidentes. Você paga menos imposto, fica com mais dinheiro, aumenta a qualidade de vida e com mais dinheiro você aumenta o seu patrimônio com mais facilidade. Você ainda deve pensar em me perguntar, mas como eu posso definir o que vai para cada herdeiro? Quais são os critérios? Como eu posso proteger o filho para não passar necessidade ou perder o imóvel? Simplesmente não dá para eu falar de tudo em um só vídeo. Se você quiser receber os avisos das novas publicações, inscreva-se, dê likes. Por tudo isso que foi dito, recomendamos que você não copie o modelo de planejamento patrimonial do seu vizinho. É fundamental examinar o seu patrimônio e as necessidades de sua família para definir a solução mais adequada para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula!